Então, boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma reunião magna do Serviço de Cardiologia do Hospital São Lucas, né, no nosso 35º ano ininterrupto, a reunião de número 1486. E hoje nós contamos aqui com a presença ilustre do Dr. Marcel Coutinho, que é conhecido de todos nós, mas assim, só para citar um pouco da formação do Marcel, ele é epidemiologista pela Faculdade de Medicina da USP, é médico assistente da unidade do sistema respiratório do HU-UFES, responsável pelo serviço de circulação pulmonar também da mesma instituição, e presidente da Sociedade Sergipana de Pneumologia e Fisiologia. Então, assim, ninguém mais gabaritado para falar sobre o tema hipertensão pulmonar. Nós todos estamos querendo aqui, ansiosos, para ver como é que separa o joio do trigo. Então, Marcelo, a tela é toda sua aí. Obrigado, professor. Boa noite a todos. Agradeço a esses ilustres professores pelo convite. Assim, é um prazer muito grande estar aqui hoje à noite, porque eu estou participando de uma reunião da qual eu participei quando eu era estudante, né? Então, nós estamos revisitando um espaço que, na realidade, é todos nosso, todo nosso da medicina sergipana, é uma tradição da medicina sergipana como um todo, né, professor? Então, vamos lá, vamos começar. Então, esses são os meus potenciais conflitos de interesse. E sobre a proposta desse tema, que era separar o joio do trigo, né? Por que eu trago essa ideia, né, de separar o joio do trigo? Porque a hipertensão pulmonar é uma condição, na realidade, multiforme. Você tem diversas patologias diferentes, com incidência, prevalência, com fisiopatologia, com resposta terapêutica totalmente diversa, né? E aí uma coisa que nós precisamos ter bem claro, ter em mente, é que a hipertensão pulmonar, ela é por si só, ela é uma condição hemodinâmica e não uma doença, tá? Então, quando nós falamos condição hemodinâmica, o que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que se eu aferir a pressão da artéria pulmonar, seja por via direta, através de um cateterismo cardíaco, ou através de um método indireto, estimado pelo ecocardiograma, e eu identificar que um paciente tem uma elevação na pressão da artéria pulmonar, então eu não posso, a partir daí, imediatamente, já dizer que esse paciente tem uma doença que precisa ser tratada com um medicamento que o pessoal chamava de Viagra, que eu tratava disfunção erétil com ele, mas aí tem esse remédio que resolve tudo na hipertensão pulmonar, que é uma maravilha. Então, o buraco é muito, muito, muito mais embaixo, como vocês vão ver aí ao longo dessa apresentação. Então, a hipertensão pulmonar, a comunidade científica mundial despertou, né, para a hipertensão pulmonar em 1973, tá? Depois de uma verdadeira epidemia que aconteceu na Europa, em alguns países da Europa, de hipertensão pulmonar associada ao uso do medicamento anorexígeno, Minorex, tá? Então, depois desse surto, alguns médicos se reuniram, né, e fizeram esse primeiro simpósio de hipertensão pulmonar, isso lá em 1973, em Genebra. Então, assim, o que chama a atenção desse primeiro documento, desse primeiro paper que nós temos, que trata especificamente sobre a hipertensão pulmonar, é que o que é que ele traz para nós? Ele nos traz a necessidade de realização de cateterismo cardíaco de câmaras direitas para você poder confirmar o diagnóstico de hipertensão arterial pulmonar, certo? Então, já nessa época, já se trazia essa orientação, tá? Porém, ele não estabelece critérios hemodinâmicos para definir quando é que o paciente tem hipertensão pulmonar, né? Quando é que eu vou dizer que um paciente tem hipertensão pulmonar? Eles definem lá que uma
pressão de artéria pulmonar normal seria uma pressão menor ou igual a 20, porém, uma pressão média de artéria pulmonar maior do que 25 seguramente está aumentada, seguramente está elevada, tá? Mas assim, um critério hemodinâmico bem definido, bem preciso de como eu diagnostico hipertensão pulmonar através da hemodinâmica, isso não ficou claro nesse paper. E aí, em EV, em 1998, nós tivemos o segundo simpósio, tá? E aí, esse segundo simpósio, ele também não trouxe nenhuma diferença em relação aos critérios hemodinâmicos, como definir hipertensão pulmonar. O que ele traz de novidades para nós foi um termo, né, que durante muito tempo foi usado, mas que hoje já caiu em desuso, que é o de hipertensão pulmonar primária e hipertensão pulmonar secundária. Então, só retomando aí esse histórico, né? Em Veneza, em 2003, e depois seguido, né, pela publicação do primeiro guideline europeu sobre tratamento de hipertensão pulmonar em 2004, mas aí trazendo informações muito próximas, por isso que eu estou trazendo os dois juntos, tá? Então, o termo hipertensão pulmonar primária, ele já é abandonado, tá? E ele é substituído pelo termo hipertensão pulmonar idiopática e hipertensão pulmonar hereditária. E a hipertensão pulmonar secundária se mantém. Nesses documentos, vai ser pela primeira vez definidos alguns critérios para você determinar qual paciente tem hipertensão pulmonar de forma mais objetiva do que nos documentos passados, tá? Então, nós vamos ter, naquela época, que uma pressão média de artéria pulmonar maior do que 25 seria considerada uma hipertensão arterial pulmonar, com uma pressão de oclusão de artéria pulmonar menor que 15 e uma resistência vascular menor do que 3, esses três critérios juntos aí seriam necessários para eu definir hipertensão arterial pulmonar, né? Então, nós temos a hipertensão pulmonar por si só é a elevação da pressão na artéria pulmonar, mas para eu definir que temos hipertensão arterial pulmonar, de acordo com o critério trazido pelo terceiro simpósio de Veneza, nós precisaríamos ter, junto com isso, uma pressão de oclusão de artéria pulmonar menor ou igual a 15, que isso nos informaria, essa informação nos diz o quê? Nos diz que as pressões de enchimento nas câmaras esquerdas não estão aumentadas, que a pressão diastólica final do ventrículo esquerdo não está aumentada, que a pressão no átrio esquerdo não está aumentada. E, portanto, essa pressão de artéria pulmonar elevada, ela não se deve a uma sobrecarga volêmica retrógrada devido a essa sobrecarga de pressão que vem desde lá das câmaras esquerdas. Então, quando a pressão de oclusão de artéria pulmonar ela está baixa, ela na realidade reflete o quê? Reflete que existe, na realidade, uma alteração na resistência dos próprios vasos pulmonares, né, dos capilares pulmonares, e essa alteração de resistência que está contribuindo para a elevação da pressão. E a resistência vascular pulmonar, tá? Como eu falei, nessa ocasião foi definida como um valor de 3, como sendo o valor considerado definidor de hipertensão arterial pulmonar, porém com a ressalva, né, de que o valor normal de resistência, eles até traziam um comentário que seria um valor mais baixo do que esse, mas para evitar sobrediagnóstico, foi determinado o valor de 3 como ponto de corte. Tá? No Dana Point 2008, tá? Foi reforçado através de vários estudos que foram realizados com indivíduos normais, que a pressão média de artéria pulmonar realmente era uma pressão abaixo de 20, e que quando você tinha uma pressão de artéria pulmonar maior do que 20, mesmo que você não atingisse esse critério de
pressão média de artéria pulmonar de 25, tá? Você teria mortalidade maior atrelada a outras patologias. Então, se um paciente tem DPOC e tinha uma pressão de artéria pulmonar, pressão média de artéria pulmonar de 22, a mortalidade dele era mais alta do que o paciente com uma pressão de artéria pulmonar de 18, mesmo que essa pressão de artéria pulmonar fosse com uma pressão de oclusão de artéria pulmonar alta, ou seja, mesmo que essa pressão elevada se devesse a uma sobrecarga de pressão oriunda das câmaras esquerdas. Tá? Mesmo que essa elevação de pressão se devesse a uma pressão transmitida aí pelas câmaras esquerdas, indicando que a pressão média de artéria pulmonar elevada é um marcador independente de mortalidade, certo? Para qualquer patologia, para qualquer doença, para qualquer situação que você analisar. Tá? Uma mudança, né, no critério hemodinâmico do simpósio do Dana-Point, né, é que a pressão média de artéria pulmonar deixou de ser definida como uma pressão maior do que 25, passou a ser definida como uma pressão maior ou igual a 25, e o critério da resistência vascular pulmonar ele foi retirado, então não era mais necessário a avaliação da resistência vascular pulmonar para determinar se você estava diante de uma hipertensão arterial pulmonar ou não. Tá? Muito próximo disso, em 2009, né, o guideline europeu, que foi lançado nesse ano, ele sentiu a necessidade de diferenciar naqueles pacientes que tinham hipertensão pura, uma hipertensão provocada por aumento de resistência da circulação pulmonar, dos pacientes com hipertensão por transmissão de pressão a partir de câmaras esquerdas, através desses termos de hipertensão pré e pós-capilar que nós utilizamos até hoje, tá? A hipertensão pós-capilar nesse paper, ela também foi, por sua vez, dividida entre hipertensão pós-capilar passiva e hipertensão pós-capilar reativa. O que é que seria isso aqui? A hipertensão pós-capilar passiva seria aquele paciente que tivesse seria equivalente ao paciente que tivesse uma pressão de oclusão de artéria pulmonar baixa, tá? Menor ou igual a 15, e que tivesse uma resistência também baixa. Tá? Então, seria aquele paciente que tivesse um gradiente transpulmonar menor do que 12. Tá? Esse gradiente transpulmonar seria a pressão de oclusão, a pressão média de artéria pulmonar menos a pressão de oclusão de artéria pulmonar. Então, se esse gradiente fosse menor ou igual a 12, você estaria diante de uma hipertensão puramente pós-capilar, como nós definimos hoje, né? Se por acaso esse gradiente ele tivesse maior do que 12, então isso era um sinal, né, de que você tinha um componente de resistência aumentado na circulação pulmonar e, como consequência, você teria as duas situações juntas, tanto a sobrecarga pressórica transmitida pelas câmaras esquerdas, como aumento de resistência. Prosseguindo, em 2013, no simpósio de início, nós tivemos o resgate da resistência vascular pulmonar como critério de avaliação da hipertensão pulmonar. O GTP ele caiu em desuso, nós não usávamos mais gradiente transpulmonar nessa época, tá? E uma coisa que o quinto simpósio traz e deixa bem claro é reforçar, através também de estudos realizados em indivíduos normais, que a resistência vascular pulmonar deveria ser inferior a 2 unidades Woods, tá? Mas que, ainda assim, eles manteriam a referência de 3, como já tinha sido colocado no terceiro simpósio, tá? Porque, segundo eles, ainda não existiam estudos que fossem capazes de discriminar se uma resistência maior do que 2 conferiria aumento de risco, aumento de mortalidade,
se era algo que precisava ser considerado para você definir se o seu paciente ele tem hipertensão arterial pulmonar ou não, tá? Outra mudança que foi introduzida nesse quinto simpósio que nós utilizamos até hoje é a nova nomenclatura para hipertensão pós-capilar, tá? Então, hipertensão pulmonar pré-capilar existe até hoje, e a hipertensão pulmonar do tipo pós-capilar, ela vai ser dividida na hipertensão pulmonar pós-capilar isolada, tá? E a hipertensão pulmonar pós-capilar combinada. E aí eles traziam o conceito aí, do gradiente transpulmonar, que era gradiente diastólico pulmonar, que era a subtração da pressão diastólica de artéria pulmonar menos a pressão de oclusão de artéria pulmonar. E aí, se esse gradiente fosse menor do que 7, nós estaríamos diante de um quadro de hipertensão pós-capilar isolada, e se ele fosse maior ou igual a 7, nós teríamos uma hipertensão pré e pós-capilar combinada. No Guideline Europeu de 2015, nós tivemos mais algumas mudanças, assim, a resistência vascular pulmonar. Não se sabe por que motivo ela foi abandonada. A justificativa era de que isso deveria simplificar o diagnóstico de hipertensão arterial pulmonar. Entretanto, eles ainda mantêm o uso de resistência vascular pulmonar na diferenciação entre hipertensão pós-capilar isolada e na hipertensão pré e pós-capilar combinada. Então, na realidade, eles ainda mantêm a análise da resistência vascular pulmonar só nessa situação, para discriminar entre pré e pós-capilar isolada ou combinada. E, por fim, nós tivemos, quer dizer, não tão bem por fim assim, mas assim, nessa trajetória que nós trazemos aí, nós temos o sexto simpósio, que foi o simpósio de início de 2018, era o último paper que nós tínhamos, né, até agora, agosto desse ano. E no simpósio de início, o que é que eles traziam, o que é que eles trouxeram dessa vez, né? Eles mudaram novamente o critério hemodinâmico, baixaram o valor para definir pressão média de artéria pulmonar elevada como acima de 20. Por quê? Justamente porque ao longo dos anos, né, de todo esse período dessa linha do tempo, nós conseguimos identificar, através de vários estudos, aquilo que eu já comentei, né, que a mortalidade aumenta quando a pressão média de artéria pulmonar está maior do que 20. Na realidade, os estudos até colocam esse ponto de corte um pouco mais baixo, acima de 19, tá? Então, uma pressão média de artéria pulmonar, na maioria dos estudos acima de 19, ela já é determinante de mortalidade, independente da patologia que esteja associada, independente de você ter ou não resistência vascular pulmonar aumentada. Então, por causa disso, foi definido a redução do critério de 25 para 20 milímetros de mercúrio. O restante se manteve, tá? Então, a pressão de oclusão de artéria pulmonar continua menor ou igual a 15, a resistência vascular pulmonar continua em 3 unidades UTS, porém, já nessa época, já também se reforçava essa informação de que estudos analisando o impacto da resistência vascular pulmonar acima de 2 ainda precisava ser determinado para poder definir quais seriam os critérios que deveriam ficar aí realmente. Tá? E aí, só trazendo essa informação aqui que eu já comentei, então aqui esse estudo de 1981, tá? Analisando indivíduos com DPOC, tá? Pacientes com DPOC com pressão média de artéria pulmonar menor que ou igual a 20, ou maior que 20, e aí você demonstrando uma clara diferença de mortalidade entre esses pacientes, tá? Mesma coisa em relação a pacientes com hipertensão arterial pulmonar dividida em 3 estratos, pacientes com avaliação de pressão média de artéria pulmonar dividida em 3 estratos, com hipertensão, perdão. Então, entre 17 e 26, em uma pressão média maior do que 26, então a diferença de sobrevida desses pacientes é visível, tá? E aqui também nós observamos a mesma coisa nesse estudo daqui, se eu não me engano, em pacientes com
insuficiência cardíaca, tá? Com ou sem resistência vascular pulmonar aumentada. Então, como eu comentei, nós tínhamos um critério hemodinâmico que durante muito tempo foi o que nos norteou, que foi o critério hemodinâmico que foi publicado no 5º Simpósio de Nice em 2013, tá? Então, no 6º simpósio, esse critério foi reduzido para maior ou igual a 20, perdão, aqui seria maior ou igual a 20, e no Guideline Europeu publicado agora, em agosto de 2022, nós temos a redução da resistência vascular pulmonar considerada aumentada para uma resistência maior ou igual a 2, que também está faltando maior ou igual a 2, tá? E o que motivou isso? O que motivou isso foi justamente a verificação de que pacientes que têm resistência vascular pulmonar aumentada já a partir de 2, tá? Então, abaixo de 2, que é a resistência vascular pulmonar encontrada, né, nos indivíduos normais, nos vários estudos que foram realizados no passado, tá? A partir do momento que essa resistência aumenta, tá, nós vamos ter um aumento de mortalidade. Aqui, quando nós contabilizamos todas as causas, aqui, quando nós avaliamos os pacientes com hipertensão arterial pulmonar, ou seja, com pressão de oclusão de artéria pulmonar baixa, então aquele paciente que tem hipertensão arterial pulmonar pura, então nós vemos que a partir do momento que a resistência aumenta, a mortalidade também aumenta de forma significativa, e naqueles pacientes que têm a pressão de oclusão de artéria pulmonar aumentada, e aí nós sabemos que na progressão de um quadro de insuficiência cardíaca avançado de longa data, o paciente vai acabar desenvolvendo um aumento de resistência da circulação pulmonar, né? Esse é o mecanismo que é descrito, né, como a forma como os pacientes desenvolvem hipertensão pré e pós-capilar combinada, tá? E mesmo esses pacientes que têm pressão de oclusão de artéria pulmonar aumentada, à medida que a resistência aumenta, a mortalidade deles também vai aumentar, certo? Mesmo que eles não tenham pressão média de artéria pulmonar tão aumentada. Então, às vezes você tinha pacientes com resistência mais alta, porém não tinham pressão média de artéria pulmonar em níveis tão altos, e mesmo assim a mortalidade também aumentava conforme a resistência, indicando que, na realidade, a resistência em si é um marcador prognóstico independente, assim como a pressão média de artéria pulmonar já tinha sido definida previamente que era, né? Então, a partir disso, reduz o critério para resistência vascular pulmonar, agora é abaixo de 2. Né? Então, aqui, sintetizando as mudanças do Guideline Europeu, né? A pressão no paciente com hipertensão pré-capilar, ou seja, hipertensão provocada por alteração de resistência da circulação pulmonar. E aí nós vamos conversar daqui a pouco o que vai provocar, né, essas alterações de resistência. Então, o paciente precisa ter uma pressão média de artéria pulmonar maior do que 20, uma pressão de oclusão menor ou igual a 15, uma resistência vascular maior do que 2, tá? E é maior do que 2 mesmo, não era maior ou igual, não. É isso mesmo. Na hipertensão pós-capilar isolada, então o paciente vai ter uma pressão de artéria pulmonar aumentada, porém essa pressão está aumentada porque a pressão de oclusão de artéria pulmonar está aumentada, indicando que as câmaras esquerdas estão sob um regime de pressão elevada, e a resistência vascular pulmonar ela vai estar baixa. Então eu só consigo fazer esse discernimento, separar esse joio desse trigo, se por acaso eu fizer a mensuração da pressão de oclusão de artéria pulmonar, e se por acaso eu calcular a resistência. Se eu não tiver a medida dessas variáveis hemodinâmicas, eu não vou conseguir fazer essa discriminação. A hipertensão pré e pós-capilar combinada, o paciente teria uma pressão média de artéria pulmonar elevada, uma pressão de oclusão de artéria pulmonar também elevada, porém uma resistência vascular pulmonar superior a 2, indicando aí que esse paciente ele já desenvolveu um aumento de resistência, talvez aí por causa dos vários anos de insuficiência cardíaca, levando a
estresse oxidativo, lesão endotelial na circulação pulmonar. E, por fim, um conceito que foi resgatado, que havia sido trazido nas primeiras definições de hipertensão pulmonar, que era a hipertensão pulmonar de exercício, tá? Ele foi resgatado, mas ele foi resgatado através dessa medida, que é uma medida de esforço, tá? Então, o paciente precisa ser submetido a uma medição contínua de pressão de oclusão de artéria pulmonar e débito cardíaco enquanto ele realiza esforço. Então, não é, na realidade, uma coisa para ser feita de rotina, tá? E aí, quando você tiver o slope da inclinação dessa curva, vou mostrar aqui para vocês, quando o slope de inclinação dessa curva ele tiver maior do que 2, então isso está relacionado à hipertensão arterial pulmonar de esforço, tá? Nós sabemos que quando indivíduos normais são submetidos a esforço físico, à medida que o esforço físico aumenta, o débito cardíaco ele vai aumentar, então é uma adaptação normal ao esforço que o débito cardíaco aumente, e à medida que o débito cardíaco aumenta, também a pressão de oclusão de artéria pulmonar vai se elevar, tá? O que acontece de diferente entre indivíduos saudáveis e indivíduos que vão desenvolver hipertensão arterial pulmonar no esforço, tá? É que o débito cardíaco ele vai variar pouco em relação a grandes variações de pressão de oclusão de artéria pulmonar, isso aí indicando uma hipertensão arterial pulmonar de exercício. Bom, então, como eu já falei anteriormente, são diversas as patologias que podem afetar a circulação pulmonar por vários mecanismos fisiológicos diferentes, e nós precisamos entender que cada doença dessa precisa ser acessada com suas particularidades e precisa também ser principalmente tratada com as suas particularidades. Então, nós podemos ter duas situações aqui completamente diferentes. Então, nessa situação aqui, eu tenho lesão endotelial, eu tenho disfunção do endotélio, tá? E a partir dessa disfunção do endotélio, eu vou ter predomínio de aminas e substâncias vasoconstritoras em detrimento das substâncias vasodilatadoras, eu vou ter proliferação de camada muscular, eu vou ter proliferação de células endoteliais, eu vou ter inibição de apoptose, tá? E com isso eu vou ter aumento de resistência da circulação pulmonar, tá? Levando à hipertensão arterial pulmonar. Eu tenho aqui uma outra situação em que o paciente vai desenvolver insuficiência cardíaca, tá? Por causa da insuficiência cardíaca, como eu já comentei, você vai ter um aumento de pressão transmitido desde do átrio esquerdo, através das veias pulmonares, das vênulas, dos capilares pulmonares, das artérias, e até chegar na artéria pulmonar. Então, você vai ter uma transmissão de pressão, né, desde as câmaras cardíacas esquerdas até a pressão na artéria pulmonar. E uma coisa que assim, a gente encontra muito, assim, faz muito parte da nossa prática do dia a dia. Às vezes a informação que nós recebemos assim, esse paciente ele tem uma pressão sistólica de artéria pulmonar medida pelo eco muito alta, 70, 75. Isso não pode ser por causa de hipertensão, de disfunção cardíaca, insuficiência cardíaca pura e simples. Deve ter uma hipertensão pulmonar aí associada. Mas não, assim, a gente pode ter assim, algumas situações que podem elevar bastante os valores de pressão de artéria pulmonar, né, e isso não ter relação com alteração na resistência vascular pulmonar, ser puramente devido a doenças das câmaras cardíacas esquerdas, tá? Assim, a estenose mitral é uma delas, tá? A estenose mitral, a gente encontra pressão média de artéria pulmonar muito elevada, tá? Seguindo, nós podemos ter doenças que podem provocar isso aqui no tecido pulmonar. Aqui nós temos um corte estrutural demonstrando um pulmão com enfisema, tá? Nós podemos ter doenças que vão levar a quê? Vão levar a destruição dos septos alveolares e, com isso,
comprometimento da membrana alveolo-capilar, então você pode ter uma lesão da membrana alveolo-capilar, tanto por causa, como eu falei, de destruição direta por enfisema, ou porque você tem deposição de colágeno nos pacientes que desenvolvem fibrose pulmonar, ou você pode estar diante de pacientes que têm hipoxemia crônica, por exemplo, pacientes com doenças neuromusculares, que fazem hipoventilação, pacientes que têm apneia obstrutiva do sono grave, que também podem, às vezes, por hipoxemia noturna, desenvolver hipertensão pulmonar, tá? Ou pacientes com hipoxemia por qualquer outro motivo. Então, esses pacientes também podem desenvolver, tá? Hipertensão pulmonar. Porém, aqui a gente tem uma diferença. A diferença, o que é? É que em boa parte dessas doenças, né, principalmente quando nós tratamos das doenças que cursam com alteração da estrutura da arquitetura do pulmão, né, aí a mencionar a DPOC com o enfisema ou a fibrose pulmonar idiopática, né, essas doenças, o que é que normalmente vai acontecer na fisiopatologia delas de importante? Você vai ter lesão da membrana alveolo-capilar com destruição de capilares, tá? Com prejuízo, né, da circulação através dessas áreas, tá? E você vai ter redistribuição de fluxo, tá? Para áreas melhor ventiladas, para áreas do pulmão, de tecido pulmonar mais poupado, tá? Para que com essa redistribuição de fluxo você consiga manter aí um índice de oxigenação adequado e manter as trocas gasosas do seu paciente de uma forma adequada. E o pulmão consegue mais ou menos se adaptar a isso, né? Quando você tem algumas áreas do pulmão, por exemplo, que não estão bem ventiladas, mas que mantém uma circulação, uma perfusão aí presente, o pulmão consegue se regular a isso através do fenômeno de vasoconstrição hipóxica, tá? Então, se você tiver capilares sanguíneos que estão perfundindo alvéolos, que estão com pressão parcial de oxigênio baixa, esses capilares eles vão sofrer vasoconstricção, tá? Para que o fluxo sanguíneo se distribua para os tecidos pulmonares mais saudáveis. Lógico, o que é que acontece a partir do momento, e com ventilação melhor, o que é que acontece a partir do momento que essa redistribuição de fluxo acontece, você pode acabar sobrecarregando os capilares remanescentes, tá? E isso pode também levar ao desenvolvimento de hipertensão arterial, tá? Podemos ter uma outra patologia, que é essa daqui, que durante muito tempo ela foi chamada de TEP crônico, mas hoje a nomenclatura aceita para ela é de hipertensão pulmonar tromboembólica crônica, reduzida aqui como HPTEC, tá? Então, o que é o HPTEC? Porque é uma patologia que a gente ainda vê, assim, muita informação desencontrada, muita coisa que, assim, é errada no conceito da doença, tá? Então, na hipertensão pulmonar tromboembólica crônica, você vai ter uma obstrução vascular, tá? Inicialmente devido a um trombo agudo, tá? O paciente tem uma embolia pulmonar aguda, certo? Essa embolia pulmonar aguda, em 95% dos indivíduos, em 95% das pessoas que sofrem com embolia pulmonar, você vai ter recanalização com dissolução desse trombo através do sistema fibrinolítico do paciente. Tá? Então, não é o Xarelto, não é o Marevan que eu estou dando que vai dissolver aquele trombo lá, não. Quem vai dissolver o trombo são as proteínas fibrinolíticas que nós temos no nosso organismo que vão atuar na sua degradação. O problema, aí o que é que tem? É que alguns indivíduos podem ter falhas inatas, podem ter algumas alterações, podem ter determinados fatores, por exemplo,
um tempo muito prolongado, desde o evento de embolia pulmonar até o diagnóstico e tratamento com anticoagulante, tá? Porque, como eu falei, apesar do anticoagulante não tratar o trombo, mas ele evita que esse trombo vá sendo alimentado, tá? Que esse trombo progrida, então você tira os fatores que estão mantendo, estão permitindo que esse trombo persista com o anticoagulante, e o sistema de fibrinólise intrínseco do paciente vai dissolver esse trombo, tá? Quando isso não acontece, seja porque o paciente possui alguma patologia específica que interfira com isso, alguma alteração genética, alguma variabilidade fenotípica que interfira com isso, o que é que vai acontecer? Esse trombo ele vai deixar de ser um trombo vermelho, tá? Ele vai virar uma massa endurecida, amarelada, rígida, tá? Que fica aderida nas paredes do vaso, tá? E aí, essa massa, como vocês veem aqui, às vezes ela assume o molde do vaso, da circulação, de uma forma que fica, às vezes, até difícil de você identificar numa angiotomografia, que ali, na realidade, você está diante de um trombo. Então, você vai ter redução no lumen do vaso, tá? Tortuosidade, você pode ter, às vezes, a presença de bandas, que são áreas de falha de contraste, separados por pequenas fendas. Você pode ter webs, quando essas fendas elas se ramificam, tá? E isso, às vezes, não é muito claro, porque, assim, a radiologia, ela está acostumada com a informação de que um trombo pulmonar crônico é aquele que, quando você faz a angiotomografia, a falha de enchimento está na parede do vaso. Só que isso, na realidade, não necessariamente é verdade, tá? Quando você tem um TEP agudo e você começa o processo de recanalização desse vaso, esse processo ele vai iniciar pelo centro do trombo em direção à periferia, tá? Então, quando você faz uma angiotomografia num período mais afastado, um mês mais ou menos depois da embolia pulmonar, você pode encontrar ainda falhas de enchimento mais periféricas aderidas na parede do vaso, tá? Então, esse é um achado que ele sugere um trombo crônico, tá? Mas não necessariamente que esse trombo crônico não vai ser dissolvido, tá? Então, após 3 meses de anticoagulação, você pode, às vezes, até repetir a angiotomografia, que não é uma coisa que seja necessário fazer de rotina, diga-se de passagem, tá? Mas esse trombo ter desaparecido. Outra coisa que pode acontecer também é que esse trombo possa ter se organizado da maneira como eu falei, e a angiotomografia, nessa condição, já perde a sensibilidade para identificar a imagem desse trombo aí. Então, às vezes a gente vai precisar se valer de alguns parâmetros, vamos dizer assim, menos diretos. Por exemplo, você vai comparar o preenchimento de contraste com o pulmão de um lado, com o pulmão do lado contralateral, e você vai ver que no pulmão direito, no lobo inferior direito, por exemplo, você tem praticamente nenhum vaso preenchido, e no mesmo nível, no pulmão esquerdo, você já tem os vasos periféricos já todos preenchidos, estão sugerindo que você tem aí alguma obstrução, alguma situação que impede, né, a passagem do contraste a partir dessa região, tá? Então, são nuances muito grandes que, às vezes, assim, até atrapalham um pouco o diagnóstico, porque nem sempre isso é descrito quando nós solicitamos angiotomografia, e, apesar disso, quando nós resgatamos a imagem, colocamos lá no computador e vamos repassar aí, acabamos identificando esses sinais, e quando o paciente acaba, no momento posterior, realizando uma cintilografia de inalação-perfusão, ou uma cintilografia com fusão tomográfica de imagem, ou até mesmo uma arteriografia, você vai lá e você consegue evidenciar os defeitos e às vezes consegue identificar as áreas onde estão os trombos na arteriografia, né? Bom, então, agora que nós já falamos sobre essas 4 condições, né, então nós vamos
poder, nesse momento, definir aí quais são os grandes grupos, né, de pacientes com hipertensão pulmonar. No primeiro grupo, no grupo 1, nós teríamos a hipertensão arterial pulmonar, propriamente dita, que está caracterizada por uma alteração de resistência da circulação pulmonar, provocada aí por, como eu mencionei, disfunção endotelial, inibição de apoptose, com remodelamento vascular, com aumento de camada muscular do vaso, tá? Com proliferação vascular, também de neoformação vascular, formação de novos vasos, com lesão plexiforme. Então, quando nós temos essas alterações, nós vamos estar diante de um paciente com hipertensão arterial pulmonar, e ele vai ser classificado e aí você vai tentar, né, na medida do possível, identificar se esse paciente tem uma hipertensão arterial pulmonar idiopática, ou hereditária, ou medicamentosa, ou por toxicidade por determinadas drogas, ou por algumas outras condições associadas que podem também cursar aí com o desenvolvimento de hipertensão arterial pulmonar por lesão na circulação pulmonar, certo? Que aí nós vamos comentar mais à frente. A prevalência é uma prevalência rara, tá? Então, a prevalência é uma prevalência rara. Você não vai ter muitos pacientes com hipertensão arterial pulmonar. Para ter uma ideia, assim, na população de Sergipe, do estado de Sergipe, tá? Estima-se um levantamento que nós fizemos pela incidência e prevalência descrita nos estudos, né? Então, na população de Sergipe, nós teríamos entre 200 a 250 pessoas com hipertensão arterial pulmonar, certo? Provavelmente deve ter por aí muito mais pacientes do que isso que estão em uso de terapia vasodilatadora para hipertensão pulmonar e que, na realidade, não se encaixariam nesse quadrinho que nós estamos mostrando aqui. Tá? Então, nós temos aqui nesse segundo grupo, no grupo 2, a hipertensão pulmonar associada com as cardiopatias esquerdas, tá? Então, que seria a representação aí da insuficiência, da hipertensão pulmonar do tipo pós-capilar isolada e a hipertensão pulmonar pré e pós-capilar combinada. E aqui já é diferente, aqui é muito comum, tá? Então, você encontrar aumento na pressão de artéria pulmonar por doenças associadas às câmaras cardíacas esquerdas, isso é o que você mais vai ver na sua prática, o que você mais vai ver no dia a dia. O terceiro grupo seria os pacientes com hipertensão pulmonar, tá, associada com uma doença pulmonar, uma pneumopatia, tá? Como nós já mencionamos, como o enfisema, como a fibrose pulmonar idiopática, como várias outras pneumopatias que nós temos aí, tá? Então, também é uma hipertensão pulmonar que nós vamos encontrar com uma frequência muito alta, tá certo? Mas que também, como eu vou mencionar logo adiante, que também não vai ter aí indicação, em princípio, para uma terapia vasodilatadora pulmonar mais específica. No quarto grupo, nós temos a hipertensão pulmonar associada com obstrução arterial pulmonar. Então, nesse grupo, nós temos o quê? Nós temos a HPTEC, a hipertensão pulmonar tromboembólica crônica, e temos outras causas, né, de doença pulmonar obstrutiva, como, por exemplo, nos tumores vasculares, tá? Também vai ser uma forma rara de hipertensão pulmonar, certo? E no último grupo, nós temos aqui a hipertensão pulmonar de mecanismos não claros ou por mecanismos multifatoriais. E aí nós vamos ter a hipertensão pulmonar principalmente relacionada a doenças hematológicas, a determinadas desordens sistêmicas, a cardiopatias congênitas complexas, tá? E também vai ser uma manifestação rara. E aí, quais são as estratégias terapêuticas que, como eu disse, como nós temos fisiopatologias diferentes, nós vamos ter obrigatoriamente também estratégias terapêuticas diferentes. Então, quais serão as estratégias terapêuticas? Para os pacientes com hipertensão arterial pulmonar,
terapia medicamentosa. Então, drogas para vasodilatadoras pulmonares para os pacientes com indicação, né, que se encaixem nesse grupo, ou bloqueador de canal de cálcio em altas doses nos pacientes respondedores, e isso é uma coisa, assim, de fundamental importância, tá? O bloqueador de canal de cálcio, introduzido em pacientes não respondedores, ele pode aumentar, pode piorar sintomas, pode piorar a performance de exercício e pode aumentar a mortalidade. Então, não se deve introduzir bloqueador de canal de cálcio num paciente que tem hipertensão pulmonar, primeiro, sem que eu determine se a hipertensão pulmonar dele é arterial, e segundo, sem que eu determine que a hipertensão pulmonar dele é respondedora, que ele faz um teste de vasorreatividade pulmonar e responde, tá? E por fim, né, para aqueles pacientes que já se encontram em terceira linha de tratamento de terapia combinada, né, terapia combinada com 3 drogas, teria aí a indicação de transplante pulmonar, certo? Para o paciente com cardiopatia esquerda, com hipertensão pulmonar associada à cardiopatia esquerda, o tratamento é o tratamento da cardiopatia esquerda, tá? Então, se o paciente tem hipertensão pulmonar, vocês veem que nessa condição eu já não falo mais, já não uso mais o termo arterial, tá? Hipertensão pulmonar. Se o paciente tem hipertensão pulmonar associada à cardiopatia esquerda, então o tratamento dele é o tratamento da doença de base, tá? Houve aí um período em que se discutia, inclusive, por exemplo, como eu já mencionei, estenose mitral, o paciente com estenose mitral está com pressão de artéria pulmonar muito elevada, vamos fazer aí sildenafila como estratégia pré-cirurgia, reduzir pressão para preparar esse paciente para a cirurgia, tá? Então, assim, isso já está definido que que assim, não tem mudança de desfecho cirúrgico, clínico, na verdade, às vezes contribui até para retardar o tempo para a cirurgia, tá, do paciente, quando esse paciente tem indicação cirúrgica. E se o paciente não tem indicação cirúrgica, tá, se define que é uma estenose mitral que não tem indicação de abordagem, também não teria aí indicação de tratamento com droga vasodilatadora pulmonar, muito menos ainda, tá? Um detalhe aqui, nos pacientes com hipertensão pulmonar pré e pós-capilar combinada, existe aí uma discussão de potencialmente você utilizar drogas para hipertensão arterial pulmonar, vasodilatadores para esses pacientes, mas esse tratamento, ele precisa ser feito em ambiente de ensaio clínico. Por que ele precisa ser feito em ambiente de ensaio clínico? Porque esse tratamento precisa ser muito bem controlado em relação aos desfechos desse paciente, tá? Tanto desfechos hemodinâmicos, funcionais, resultados de exames de imagem, além da evolução clínica do paciente propriamente dita, porque o que todos os estudos, na realidade, que até agora tentaram ser realizados para avaliar o tratamento de hipertensão pré e pós-capilar combinada com vasodilatador pulmonar, todos eles tiveram desfechos negativos, tá? Todos tiveram desfechos negativos, inclusive com aumento de mortalidade. Então, nessa condição, tá? Nessa condição, não se deve tentar aí o uso de vasodilatador pulmonar, a não ser que você esteja no contexto aí de um ensaio clínico e até eu vou comentar mais à frente, nós temos algumas perspectivas futuras em relação a esse grupo, tá? Mas para o momento, o que nós temos hoje é que é um grupo que não deve ser tratado, tá? Para a hipertensão pulmonar associada a doenças pulmonares, tá? Então, qual que deve ser o tratamento? O tratamento deve ser otimizar o cuidado da doença pulmonar de base, tá? Também, da mesma forma, potencialmente, nós podemos pensar, num ambiente de ensaio clínico, tratar esses pacientes com drogas vasodilatadoras pulmonares. Também já temos, assim, muitas perspectivas boas em relação a isso. E a justificativa para isso está em quê? Está justamente
na fisiopatologia da hipertensão pulmonar no paciente com doença pulmonar, que eu já comentei anteriormente. Então, a partir do momento que você tem vasoconstrição hipóxica, tentando ali, a duras penas, equilibrar o fluxo sanguíneo para as áreas melhores ventiladas, para manter aí uma troca gasosa equilibrada, uma relação ventilação-perfusão em torno de 1, quando você dá um vasodilatador pulmonar, seja comprimido, seja injetável, né, seja por via subcutânea ou intravenosa, o que é que vai acontecer? Você vai promover vasodilatação da circulação pulmonar como um todo. Qual que vai ser a consequência disso? O paciente pode até ter resposta hemodinâmica, tá? Então, o paciente com hipertensão pulmonar, por doença pulmonar, ele pode ter resposta hemodinâmica, ele pode voltar para o seu consultório dizendo que está conseguindo caminhar mais, que está se sentindo melhor, que não tire, pelo amor de Deus, o sildenafil dele porque mudou a vida dele, tá? Mas o que é que vai acontecer com esse paciente? O índice de oxigenação dele vai cair. E a partir da queda do índice de oxigenação, esses pacientes vão ter pior mortalidade. Então, isso já está bem definido na literatura. Pacientes com hipertensão pulmonar associada à doença pulmonar, terapia vasodilatadora específica, ela promove aumento de mortalidade, principalmente quando você tiver aí um subgrupo de pacientes que é, na realidade, o principal grupo, né, de pacientes que desenvolvem redução de índice de oxigenação quando você adiciona um vasodilatador pulmonar que não vai conseguir, né, dilatar a circulação pulmonar de forma específica, né, de forma, vamos dizer assim, dilatar somente as áreas onde você tem uma ventilação adequada. Então, no grupo 4, então, como nós falamos, na hipertensão pulmonar tromboembólica crônica, a hipertensão pulmonar tromboembólica crônica é uma hipertensão associada a uma obstrução do vaso. Então, o tratamento principal, primordial, é a cirurgia. Cirurgia qual? Tromboendarterectomia. Se o paciente tem contraindicação cirúrgica, se o paciente não deseja fazer cirurgia, se o paciente tiver qualquer condição aí que impeça, né, de você poder fazer esse procedimento cirúrgico, o que é que nós temos de opção? Seria o tratamento intervencional, que na realidade ele está, vamos dizer assim, muito mais aí proposto para as obstruções vasculares mais periféricas do que a central. Então, se você tem uma obstrução central, a gente não tem condição de intervir, né, através do BPA, né, que é a angioplastia por balão. Tá? As lesões mais centrais, por outro lado, elas vão ter resposta com a tromboendarterectomia, tratamento cirúrgico. E para aqueles pacientes que já passam a desenvolver, com o passar do tempo, devido às alterações de oferta, né, oferta de sangue, de oferta de oxigênio na periferia, por causa dessas obstruções vasculares, devido à liberação, né, de aminas de ação vasoconstritora, por causa do processo inflamatório, por causa de tudo isso que está acontecendo, esses pacientes eles vão desenvolver também alterações nos capilares pulmonares de forma semelhante ao que nós vemos no paciente com hipertensão arterial pulmonar. Então, para esses pacientes, existe aí a possibilidade da terapia vasodilatadora também, tá? Sendo que a medicação hoje, que tem evidência, assim, com respaldo nos artigos para uso dos pacientes com hipertensão arterial pulmonar tromboembólica crônica, é o riociguat. As outras podem ser usadas off-label, tá? Mas elas não demonstraram aí benefício no momento, talvez por uma questão de melhor entendimento sobre a doença, melhor seleção do paciente que deveria ser colocado aí para o tratamento com esses medicamentos, tá? Por causa disso, para as outras medicações, os estudos não conseguiram apontar
aí bons resultados, mas com o Josiguat nós temos aí uma perspectiva de tratamento para os pacientes com HPTEC. Por fim, no grupo 5, no grupo de miscelânea, antigamente conhecido como miscelânea, né? Então, o tratamento ele vai ser direcionado a otimizar o tratamento da doença de base e, potencialmente, nós podemos tentar, aí, analisando caso a caso, o uso de drogas vasodilatadoras pulmonares em ambiente de ensaio clínico, pensando aí na possibilidade de você tratar um paciente desse num centro de referência assim, muito controle, né, das variáveis de estratificação de risco, que é algo que a gente vai comentar mais adiante, para você poder definir se realmente você está trazendo benefício, está ajudando seu paciente ou não. Então, essa classificação nova, né, no consenso de 2002, então nós temos, como eu falei, a hipertensão idiopática, no grupo 1, hipertensão idiopática, e aqui eles fizeram uma mudança em relação à classificação anterior, que foi a classificação de Nice, em que junto com a idiopática, eles colocavam aqui os pacientes com hipertensão hereditária, os pacientes com hipertensão pulmonar associada, arterial pulmonar associada a drogas e toxinas, considerando aí a possibilidade desses 3 grupos como sendo grupos potencialmente respondedores ao teste de vasorreatividade, tá? Então, isso é uma coisa que, às vezes, a gente também pega muito, acontece muito no nosso dia a dia no ambulatório, porque nós temos a preocupação de, antes de encaminhar o paciente para fazer o cateterismo cardíaco direito, fazer a investigação dessas causas associadas. Então, será que o paciente tem uma doença do tecido conectivo, tem HIV, tem hipertensão portal, tem doença cardíaca congênita, tá? Tem esquistossomose. Tá? Então, nós fazemos essa investigação dessas doenças associadas, porque se o paciente tiver hipertensão pulmonar associada a qualquer uma dessas patologias, tá? Então, automaticamente, esse paciente ele é classificado como um paciente não respondedor a teste de vasorreatividade, tá? Então, é um paciente que não precisa ser submetido ao teste. Às vezes, nós encaminhamos o paciente para fazer o cateterismo e aí recebemos, antes com mais frequência, recebíamos mais. Agora, felizmente, está melhor o contato, a discussão com os hemodinamicistas, né? Esse paciente, eu não posso fazer o cateterismo dele porque aqui não tem óxido nítrico para poder fazer o teste de vasorreatividade. Só que muitas vezes, quando nós encaminhamos, a maioria dos nossos pacientes, não sei porquê, se contrariando aí o que a gente vê na literatura, que mais ou menos metade dos pacientes são idiopáticos, a outra metade que é associado a alguma outra patologia. Assim, na nossa casuística, no nosso ambulatório, a grande maioria dos nossos pacientes, eles são por causas associadas. Então, principalmente, doença do tecido conectivo, tínhamos paciente com HIV que faleceu, parece que tem só um agora, hipertensão portal temos alguns com esquistossomose também, temos bastante com cardiopatia congênita, mas idiopático temos dois pacientes somente com hipertensão pulmonar, de um universo de quase 50 pacientes. Então, assim, muito diferente aí do que a literatura traz, mas, assim, a gente procura sempre ter essa preocupação de investigar com calma antes. Então, normalmente, quando nós encaminhamos o paciente, a gente atualmente já tem até tido essa preocupação de colocar no pedido, o paciente não precisa fazer teste de vasorreatividade. Mas aí o colega hemodinamicista pode fazer assim, olha, não precisava fazer, mas eu fiz, era uma paciente que tinha esclero, eu fiz o teste de vasorreatividade e foi positivo. Então, e aí, você vai tratar com bloqueador de canal de cálcio ou não vai tratar com bloqueador de canal de cálcio? Não vai tratar com bloqueador de canal de cálcio. Por que você não vai tratar? Se ele respondeu no teste de vasorreatividade. Porque, apesar dos pacientes que possuem hipertensão pulmonar por essas causas associadas poderem eventualmente responder num teste de vasorreatividade,
Quando você passa esses pacientes para terapia com bloqueador de canal de cálcio, essa resposta ela não se sustenta. Tá? Então, isso não vai se correlacionar com o benefício clínico. Então, não adianta. Então, hoje, tá? Para dentro do que está definido na literatura, se o paciente tem hipertensão pulmonar idiopática, se o paciente tem hipertensão pulmonar hereditária, e aí na hipertensão pulmonar hereditária você vai ter uma história clínica sugestiva, vários membros da família com hipertensão pulmonar, você vai precisar fazer a pesquisa genética e identificar aí marcadores genéticos que estão relacionados com hipertensão pulmonar hereditária. Ou se o paciente tiver um relato de uso de drogas ou toxinas que sabidamente tem maior ou menor probabilidade de associação com hipertensão pulmonar, então nessas 3 categorias eu submeteria esse paciente ao teste de vasoreatividade, apesar de ter sido colocado hereditária e o medicamentoso aqui para baixo ainda continua no texto do guideline, ele continua com essa orientação de que ainda são grupos que têm benefício com o teste de vasoreatividade, com a terapia com bloqueador de canal de cálcio a longo prazo, e por esse motivo ainda tem indicação do teste de vasoreatividade. Tá? Então, fechando o grupo 1, nós temos as alterações que combinam alteração capilar e venosa, né, na doença pulmonar, na doença veno-oclusiva, né, pulmonar, e na angiomatose capilar, e, por fim, a hipertensão pulmonar persistente do recém-nascido. No grupo 2, como eu falei, as doenças relacionadas às câmaras cardíacas esquerdas, insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, com fração de ejeção reduzida ou com redução leve de fração de ejeção, a doença cardíaca valvar e doenças cardíacas congênitas adquiridas levando à hipertensão pulmonar do tipo pós-capilar, certo? As doenças pulmonares são, como nós falamos, as doenças obstrutivas, doenças restritivas, doenças com padrão misto, restritivo-obstrutivo, síndromes de hipoventilação, hipóxia sem doença cardíaca, por exemplo, a hipóxia relacionada à altitude, e doenças do desenvolvimento pulmonar, como, por exemplo, a atresia pulmonar. No grupo 4, na hipertensão pulmonar associada ao estrônico arterial, nós vamos ter a HPTEC, como nós já falamos, e as outras obstruções arteriais. E, por fim, no grupo 5, doenças hematológicas, sistêmicas, desordens metabólicas, doença de Gaucher, amiloidose, sarcoidose, microangiopatia trombótica pulmonar tumoral, pacientes com insuficiência renal aguda que podem desenvolver hipertensão pulmonar também por mecanismos multifatoriais com ou sem hemodiálise, e mediastinite fibrosante. Então, respirar um pouco. Alguém quer perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa antes da gente passar aí para adiante? Não, então... Oi. Céu, eu acho que, assim que você acabar, a gente discute. Eu acho que fica melhor, né? Fica melhor, né? É só porque não queria... A aula está realmente meio extensa porque é muita coisa mesmo. Então, eu acho que fica melhor, mas se alguém tiver muito na dúvida aí, tiver precisando perguntar alguma coisa, pode interromper, que eu acho que vai ser bom também. Até para poder sedimentar. Então, deixa eu perguntar, pode ser, Souza? Pode ser. Excelente, até o momento, poxa, uma aula realmente muito ampla, e eu acho que você foi muito feliz com o título da aula, e está muito alinhada ao título, né? A sua escolha do título e a importância que você está dando a gente fazer um diagnóstico fenotípico muito preciso, né? Porque o tratamento depende disso. Então, parabéns pela narrativa da sua aula. A minha pergunta, assim, como cardiologista, geralmente eu me deparo com aqueles pacientes, acho que todos nós, que é o paciente que ele tem uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, não necessariamente o eco, Souza pode me corrigir, tem todos aqueles padrões de CFEP, com disfunção diastólica nítida. O BNP também fica meio na dúvida, é um paciente obeso, pode ter sua apneia do sono, mas também tem síndrome metabólica. E aí vem uma pressão de artéria pulmonar sistólica pelo ecocardiografia
de 45, 40 e 50, às vezes. Pode botar mais, Guto, pode botar 60, que às vezes a gente pega Exatamente. também. Então, exatamente. E aí a gente pede um duplex para ver se o cara teve uma TVP, faz uma polissono para ver se tem uma apneia que está contribuindo, tem a síndrome inflamatória metabólica, que parece que hoje também faz parte da fisiopatologia da HP associada a esse FEP. O que você sugere para a gente aí como especialista, Marcelo? Bom, então, Guto, esse paciente que você está descrevendo aí é um paciente que vinha sendo muito discutido realmente entre os estudiosos em hipertensão pulmonar, e nesse guideline novo, especificamente, eles foram contemplados. Eu vou lhe dizer uma coisa, mesmo que esse paciente realmente tenha hipertensão arterial pulmonar, então você vai lá, tá? Ele tem todos esses critérios que você falou, de IC de fração de ejeção preservada, né? Tem um HFpEF score 2 lá, todo alterado, né? Mas aí quando você faz o cateterismo cardíaco direito, o que é que você encontra? Você encontra uma pressão média de artéria pulmonar aumentada, você encontra uma pressão de oclusão de artéria pulmonar ali, batendo na trave, 14, 15, mas ainda assim menor ou igual a 15, tá? E você encontra uma resistência vascular pulmonar elevada, uma resistência de 2,5, 3, 4, tal. Então, assim, você pode ter um paciente realmente com hipertensão arterial pulmonar com esse padrão que você está me descrevendo aí, tá? E aí, isso foi contemplado nesse guideline novo, eu vou comentar logo à frente, que é tratar justamente dos pacientes com hipertensão arterial pulmonar com comorbidade cardiopulmonar. Tá? Então, eu não estou falando de paciente do grupo 2 ou do grupo 3, como a gente já mencionou ali, não, é paciente do grupo 1, porém, é um paciente grupo 1 que tem... Alô? Estou ouvindo. Tá ótimo. É um paciente grupo 1 que tem comorbidades cardiopulmonares, certo? Então, eu não vou comentar muito isso agora, porque a gente vai abordar isso logo mais adiante. Marcelo, só complementando essa pergunta de Zé Augusto, a pergunta que ele fez foi ligada ao eco. Então, você está traduzindo parâmetros aí que são hemodinâmicos, né? Que precisa de todos esses 3 aí, são hemodinâmicos. Aí, esse bojo aí, quando é que precisaríamos fazer um estudo hemodinâmico? Quer dizer, eu tenho esse paciente que ele deu lá, ainda uma pressão de 60. Todos têm que ir para o CAT direito para confirmar. Então, professor, existe uma recomendação que você avalie a probabilidade de hipertensão pulmonar. Essa probabilidade ela vai ser definida tanto pelo ecocardiograma, quanto pela presença de fatores de risco, como pela presença de sinais ecocardiográficos indiretos de hipertensão pulmonar. E aí, quando você junta todas esses critérios, você vai definir se esse paciente tem uma probabilidade baixa, intermediária ou alta de hipertensão pulmonar. Então, a recomendação é que aqueles pacientes que têm probabilidade intermediária a alta, eles sejam encaminhados para um serviço de referência em hipertensão pulmonar para serem acompanhados e sejam submetidos a cateterismo cardíaco, sim. Tá? Mas aí eu vou também destrinchar aqui como é que nós fazemos essa diferença. Bom, então esse aqui vai ser o nosso algoritmo diagnóstico, tá? Então, como eu falei, né, a investigação etiológica e confirmação da HP, ela deve ser guiada por protocolos apropriados. Então, eu vou ter um paciente que tem uma dispneia aos esforços, que tem história de síncope quando faz esforço, paciente que às vezes pode apresentar sinais de disfunção cardíaca direita, uma síndrome congestiva propriamente dita, com estase jugular, com hepatomegalia dolorosa, com edema de membros inferiores. Então, diante desses dados de história, de exame físico, alterações eletrocardiográficas, alterações de BNP, NT-proBNP, saturação, isso vai me dar uma suspeição. Então, estou diante de quê? Será que isso é uma doença pulmonar? Será que isso é uma doença cardíaca ou é hipertensão pulmonar? Tá? Se eu tiver suspeita de que eu estou diante de uma hipertensão pulmonar, o guideline já recomenda que você faça
um encaminhamento direto para o centro de referência. Ou se por acaso esse paciente tiver sintomas de alarme, por exemplo, o paciente está tendo síncope, o paciente está apresentando progressão muito rápida de sintomas, é um paciente que você avaliou na primeira consulta, estava em classe funcional 2, ele volta na consulta seguinte, coisa de 3 semanas depois, 4 semanas depois, já está em classe funcional 3. Tá? Então, a progressão rápida de sintomas é um marcador para que você encaminhe esse paciente rápido para um serviço de referência de hipertensão pulmonar, certo? Então, a partir do momento que eu vou fazer essa triagem inicial e definir, né, o que é que eu estou encontrando aí, então, na avaliação de função pulmonar, eu vou fazer os testes de função pulmonar, gasometria, radiografia de tórax, tomografia, e o teste cardiopulmonar de esforço, que aqui ele é fundamental, ele é muito importante, tanto nesse nosso lado esquerdo aqui, quanto no nosso lado direito, pela capacidade do teste cardiopulmonar, tanto de nos dizer se eu tenho uma alteração de capacidade aeróbica do paciente, se esse paciente tem um consumo de oxigênio baixo, quanto dizer como é que está o acoplamento entre ventilação e perfusão desse paciente, se por acaso esse paciente tem alteração aí no slope de VE/VCO2, tá? E outras variáveis também, como eu consigo avaliar a troca gasosa através de alteração de saturação, eu consigo avaliar variáveis ventilatórias a partir do consumo da reserva ventilatória do paciente, ali calculado pela ventilação voluntária máxima. Eu consigo avaliar de forma indireta como é que está o volume sistólico desse paciente através do pulso de O2, né, que é o consumo de oxigênio dividido pela frequência cardíaca. Então, assim, o teste cardiopulmonar, ele vai dar muitas informações. Então, uma coisa que o guideline também traz, assim, um aumento na importância do teste cardiopulmonar na investigação das síndromes de dispneia não determinadas, indeterminadas. Então, você utilizar o teste cardiopulmonar para poder esclarecer isso sempre é recomendado, tá? E o ecocardiograma também vai ter um papel aí fundamental para nós na avaliação desses pacientes, tá? Então, se nós avaliamos o paciente ali nesse quadro da esquerda, né, da doença pulmonar, nós identificamos outras causas que não causas associadas à hipertensão pulmonar, então eu vou tratar esse paciente conforme a doença que eu identificar, né? Se por acaso se eu não conseguir identificar nenhuma outra patologia pulmonar, tá? Então eu vou precisar fazer testes adicionais, fazer avaliação adicional para determinar o que esse paciente tem. E se esse paciente tiver, né, fatores de risco para hipertensão arterial ou hipertensão pulmonar tromboembólica crônica, tá, ele deve ser referenciado para um centro de hipertensão pulmonar para poder fazer essa investigação invasiva, tá? Então, assim, e aí, nessa avaliação, como eu tinha mencionado aqui, com o ecocardiograma, a partir da avaliação ecocardiográfica, eu vou definir a probabilidade de hipertensão pulmonar. Então, se essa probabilidade de hipertensão pulmonar ela é baixa, vamos investigar outras coisas. Se essa probabilidade ela é intermediária alta, encaminhe esse paciente para o centro de referência para que ele seja enviado para realização de cateterismo cardíaco direito. Tá? E aí eu vou dar vamos dizer assim, eu vou fugir um pouco da sequência que eu já estava trazendo, assim, vamos dizer assim, essa descrição do guideline, assim, o que é que o guideline trouxe de novo para nós sobre hipertensão pulmonar, para parar um pouco aqui nesse artigo, que é um artigo que foi publicado em 2018 pela Sociedade de Ecocardiografia da Inglaterra, tá? Então, esse artigo é um artigo muito interessante, que ele propõe um protocolo para avaliação da ecocardiográfica do paciente com hipertensão pulmonar. E aí, nós sabemos que é um exame de fundamental importância, né, porque ele permite estimar variáveis hemodinâmicas, e essa estimativa de variáveis hemodinâmicas vai além, né, da pressão sistólica de artéria pulmonar,
Com o eco, você consegue determinar resistência vascular pulmonar, você consegue determinar pressão média da artéria pulmonar, você consegue determinar volume sistólico, você consegue determinar débito cardíaco, lógico. Todas essas variáveis que eu estou falando, nem todas elas têm grau de validação, tá? Tão grande quanto, por exemplo, a PSAP, e mesmo assim nós sabemos que ainda existe uma possibilidade aí de erro muito grande, que eu vou comentar um pouco mais à frente, tá? Também eu vou avaliar dimensões, morfologia, relação entre cavidades, principalmente entre o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, e avaliar comprometimento funcional do ventrículo direito. Então, o legal desse artigo, e eu vou trazer isso aqui para vocês, me perdoem por estar falando de ecocardiograma para uma apresentação para cardiologistas, mas, assim, eu achei muito interessante o fato de que o artigo ele trazia um roteiro. Então, o que é o básico? O que é que você precisa avaliar como básico num paciente com hipertensão pulmonar? Então, primeira coisa, do básico do hipertensão pulmonar é a velocidade de regurgitação tricúspide, medida no pico, né, o pico máximo de velocidade de regurgitação tricúspide, né, quando você alinha ali o Doppler de pulso contínuo, né, com o refluxo da válvula tricúspide. Então, quando nós fazemos essa medida do VRT, e nós sabemos que essa medida ela pode variar, quando você vai envelopar a onda, você marca um pouquinho mais acima, um pouquinho mais embaixo. Então, assim, uma pequena variação nessa medida, ela pode ter grandes variações na PSAP. Por quê? Porque eu vou colocar isso aqui na equação de Bernoulli, e na equação de Bernoulli eu vou fazer um cálculo ao quadrado da resistência vascular pulmonar, ou da velocidade de regurgitação tricúspide. Então, quando eu multiplico ela, mesmo que seja uma variação muito pequena, mas essa variação pequena, quando você eleva ela à potência, você vai ter uma variação maior que pode aí acabar ou superestimando ou superestimando o valor da PSAP. Além disso, nós sabemos que a avaliação da pressão de átrio direito, a estimativa da pressão de átrio direito, que precisa ser somada aqui na fórmula, ela vai ser avaliada através da análise da veia cava inferior, que tem muita variação aí também operador dependente, tá? O valor normal da velocidade de regurgitação tricúspide deve ser abaixo de 2,8 metros por segundo, e essa é uma variável que deve estar descrita no exame, tá? Então, e eu vou mostrar mais à frente por quê, tá? Só a título de curiosidade, a resistência vascular pulmonar, ela pode ser calculada também quando nós multiplicamos por 10 essa relação entre a velocidade de regurgitação tricúspide e a integral velocidade e tempo na via de saída de ventrículo direito, somado com 0,16. Então, com isso aqui, nós também conseguimos calcular a resistência vascular pulmonar em unidades UDS, tá? Só como, vamos dizer, como curiosidade, que a gente não precisaria estar fazendo isso aí de forma rotineira no ecocardiograma, tá? Para nós, o que importa é medida do VRT e o cálculo da PSAP. E aí, o passo seguinte, então ele coloca, o primeiro passo seria avaliar o VRT. Segundo passo, avaliar ventrículos, tá? Então, avaliação ventricular. E aí, para avaliação ventricular, ele coloca aqui a importância da análise do índice de excentricidade, tá? O índice de excentricidade seria essa medida que é obtida mais ou menos ali no meio do ventrículo esquerdo, tá? Então, você vai pegar o eixo perpendicular ao septo, o eixo paralelo ao septo, você vai fazer essa relação, se ela normal, ela deve ser menor do que 1,1, tá? Se você tiver um ventrículo direito que está dilatando e está comprimindo, rechaçando o ventrículo esquerdo, então você vai ter uma tendência a aumento nessa relação, tá?
Da mesma forma, a relação entre o diâmetro basal de ventrículo direito e ventrículo esquerdo, o normal ela deve ser menor do que 1, porque o diâmetro basal do ventrículo esquerdo tem que ser maior do que o diâmetro do ventrículo direito. Se essa relação ela está maior do que 1, então isso aqui é um sinal de que a câmara cardíaca direita está aumentada. Próximo passo, avaliação da artéria pulmonar. E aí o que ele propõe seria o quê? Avaliação do tempo de aceleração na via de saída de ventrículo direito, tá? Então você vai colocar o Doppler lá direcionado na via de saída de ventrículo direito para você avaliar o fluxo através da válvula pulmonar quando o sangue é ejetado pelo ventrículo direito. E aí o que normalmente nós vemos? Nós vemos que você vai ter uma fase rápida, né, de aumento de velocidade nesse fluxo, e depois uma outra fase em que você vai ter uma redução progressiva nesse fluxo. Então, no momento que o ventrículo direito contrai, o fluxo sanguíneo a partir da válvula pulmonar, ele vai primeiro aumentar progressivamente e depois reduzir. Se por acaso você tiver uma resistência vascular pulmonar aumentada, um enrijecimento dos vasos, o que é que acontece? Quando o ventrículo direito contrai, você vai atingir esse pico de velocidade dele muito rápido, então você vai ter uma redução nesse tempo de aceleração. Então, se você tiver um tempo de aceleração menor do que 105, que valor normal seria maior do que 105, então isso seria um indicativo de que você está diante de um paciente provável hipertensão pulmonar. E naqueles casos mais graves, você pode perceber até esse entalhe sistólico que ele mostra aqui. O que seria esse entalhe sistólico? A resistência vascular pulmonar ela tão aumentada, você tem tanto enrijecimento vascular, praticamente zero de complacência. O que é que acontece? No momento que o ventrículo direito ele contrai, você vai ter um fluxo sanguíneo passando pela válvula pulmonar e depois, por causa do enrijecimento da circulação pulmonar, você vai ter uma onda reflexa que vai levar a esse entalhe, tá? Então, quando você tem esse entalhe sistólico, isso é indicativo de hipertensão arterial pulmonar mais grave. Continuando aí a avaliação da artéria pulmonar, eles também recomendam, principalmente, também não é uma medida que pode ser realizada, mas assim, não necessariamente precisa ser realizada de forma rotineira, mas principalmente naqueles casos dos pacientes que já têm uma dilatação importante de câmaras direitas, com um refluxo tricúspide muito grande, que chega a chuveirar, né, do ventrículo direito para o átrio direito, e você já não percebe mais uma diferença entre cavidade atrial e cavidade ventricular, fica tudo como se fosse uma cavidade única. Então, quando você está diante de uma situação dessa, você já perde o poder discriminatório da PSAP, da VRT, para o cálculo da pressão. E aí eles recomendam que, nesses casos, você faça a velocidade de regurgitação pulmonar precoce, né, que é a velocidade de regurgitação através da válvula pulmonar no início da diástole. Então, você vai medir aqui essa velocidade, ela deve ser menor do que 2,2 metros por segundo, e de forma semelhante a VRT, quando nós colocamos essa medida aqui na equação de Bernoulli, eu consigo medir a pressão média de artéria pulmonar. Perdão. E aí, quando eu estou diante e aí a outra medida que também nós faríamos para completar aí a avaliação de artéria pulmonar seria a medida do diâmetro da artéria pulmonar, que deve ser inferior a 25 milímetros. Por fim, e aí existe a recomendação, seguindo aí o roteiro do artigo, mas eu ainda coloquei mais uma coisa aí para apimentar a história. Seguindo aí o roteiro do artigo, nós teríamos a avaliação do átrio direito e de via cava inferior. Então, no átrio direito, é importante a avaliação da área do átrio direito. Isso é uma discussão que a gente já teve muito com o ecocardiografista, vários diferentes. Mas o que é definido para avaliação de átrio é volume, porque tem o volume indexado, porque você tem correspondente, tem validação. Mas
para avaliação de prognóstico em hipertensão pulmonar, o que vale, o que é importante é a área do ventrículo. Isso, inclusive, é um dos determinantes de estratificação de risco que nós vamos falar logo à frente. Então, nós precisamos da medida da área do átrio direito. E essa medida normal, ela deve ser menor do que 18 centímetros quadrados, tá? O diâmetro da veia cava inferior, normal, ela deve ser menor do que 21 milímetros. Quando ela tiver maior do que isso, isso é um sinal de redução, de aumento, né, da pressão de enchimento da pressão venosa central, tá? E se ao colapso inspiratório ele tiver reduzido, você vai, a partir dessas duas variáveis, estimar aí qual que seria a pressão no átrio direito, né? Bom, e aí que eu trouxe já, por minha conta, já de fora desse roteiro que o artigo fala, até porque esse roteiro, como eu falei, é um artigo de 2018, tá? E de 2018 para cá, a gente já teve uma novidade relacionada com o TAPSE, tá? O que é a TAPSE? O TAPSE é a variação do ângulo tricúspide no plano longitudinal durante a sístole. Então, o coração contrai, a válvula tricúspide ela vai variar de posição no plano longitudinal, e essa variação ela vai ser tão menor quanto menos hipocinético for o meu ventrículo direito. Então, se por acaso o paciente tem hipertensão pulmonar e esse ventrículo direito começa a desenvolver hipocinesia, você vai ter aí uma redução de TAPSE. O valor normal seria acima de 18. E aí uma coisa nova, e isso assim, saiu agora com esse consenso, é essa nova relação, tá? Que é a relação TAPSE sobre PSAP, que é um marcador prognóstico que foi identificado, um marcador com aí potencial de acompanhamento prognóstico. O paciente com TAPSE dividido pela PSAP, o valor normal disso aqui seria 0,32, e quando esse paciente tem esse valor aí reduzido, quando ele reduz essa relação, você vai ter uma pior mortalidade, uma pior sobrevida, tá? Um aumento de mortalidade com pior sobrevida. Então, vamos dar seguimento aí ao guideline agora, depois de feita essa pausa para essa revisão do eco na HP. Então, nós temos aqui, na avaliação ecocardiográfica da probabilidade de hipertensão pulmonar, o critério mais importante para nós é o VRT máximo, não é a PSAP. Não é a PSAP por quê? Por causa daquilo que eu já mencionei. Você tem uma variabilidade muito grande interoperador, você tem risco de superestimar e subestimar o cálculo muito grande quando você coloca lá na fórmula, tá? E também a variabilidade ali relacionada com a estimativa da pressão de átrio direito. Então, PSAP para nós não é importante, apesar do que eu falei agora há pouco, né? Apesar do que eu trouxe aqui agora há pouco. Mas, para a estimativa da probabilidade de HP, mais importante para nós vai ser o VRT. Um VRT menor ou igual a 2,8 é considerado normal, tá? Se o paciente não tiver nenhum outro sinal ecocardiográfico de HP, que eu vou colocar nos slides adiante, tá? Eu vou considerar uma baixa probabilidade de HP. Se esse paciente não tiver nenhum fator de risco ou nenhuma condição associada para HP, então eu vou dizer que esse paciente não deve ter HP, não, a gente vai encaminhar ele para avaliação com uma especialidade aí recomendada dentro do que for identificado de doença para ele, mas ele não seria, em princípio, considerado um paciente aí de probabilidade intermediária para poder ser encaminhado para acompanhamento sequencial com eco ou para avaliação com cateterismo, tá? Se por acaso nós temos pacientes com VRT entre 2,9 e 3,4, isso por si só já o coloca aqui dentro da probabilidade intermediária de hipertensão pulmonar. Se esse paciente tem outros sinais de HP no eco, ele já pula para a probabilidade alta.
Se esse paciente não tem sinais, outros sinais de hipertensão pulmonar no eco, ele continua como probabilidade intermediária, tá? Se ele tem fatores de risco, condições associadas, ele vai para o cateterismo cardíaco de câmara direita. Se por acaso ele não tem nenhuma condição associada, nenhum fator de risco, ele é puramente probabilidade intermediária, ele deve ser orientado a fazer follow-up com ecocardiograma, tá? Por fim, se o paciente tem uma VRT maior do que 3,4, independente de ter ou não outros sinais, independente de ter condições associadas, esse paciente tem uma probabilidade alta de hipertensão pulmonar, frise-se, probabilidade alta de hipertensão pulmonar. O eco, por mais que a gente consiga fazer todas essas outras análises hemodinâmicas, e justamente por conta de todas essas considerações que eu falei anteriormente, ele não tem capacidade discricionária para poder dizer se o paciente tem hipertensão arterial pulmonar ou não. Então, a hipertensão arterial pulmonar é um diagnóstico que ele precisa vir com cateterismo cardíaco. Então, é outra coisa que a gente também pega muitas vezes dos colegas. O paciente faz um ecocardiograma, vem uma VRT elevada, vem uma PSAP elevada, às vezes até realmente não tem muitos sinais de comprometimento de câmaras direitas ou esquerdas, tem um ventrículo direito um pouquinho dilatado, o átrio direito mais ou menos, aí coloca lá hipertensão arterial pulmonar. Por mais que dê vontade, às vezes, de você dizer isso com base na análise do eco, essa não deve ser uma informação que deve constar no laudo. Então, você deveria dizer, o paciente tem hipertensão pulmonar. E aqui são esses outros sinais de hipertensão pulmonar que o guideline comenta. Alguns a gente já falou, então vou passar por aqui rápido. Então, aumento do diâmetro do átrio direito, a relação ventrículo direito, ventrículo esquerdo, aqui ventrículo direito, perdão. O índice de excentricidade, que a gente já tinha comentado também, tá? Distensão da veia cava inferior, tem o tempo de aceleração na via de saída de ventrículo direito. Aqui o FAC, que nós não comentamos, o que é o FAC? FAC é a fração diária, a fração de mudança diária, né? Então, entre a sístole e a diástole, você vai ter uma diferença diária aqui do ventrículo direito, na sístole e na diástole. Um FAC menor do que 35%, ele sugere uma redução aí de contratilidade de ventrículo direito, tá? Aqui o TAPS, que nós já falamos bastante, a análise da onda S, que é feita através do Doppler tissular da cúspide lateral, do anel tricúspide, tá? E aí, se a velocidade dessa onda S no Doppler tissular ainda tiver menor do que 9,5, isso é indicativo de hipertensão pulmonar também. A área do átrio direito, medida no fim da sístole, a gente vai ter essa área do átrio direito, ela deve ser maior do que 18 centímetros quadrados. E aí, o VRT, como nós já comentamos, a estimativa da PSAP e do átrio direito através da VRT e da estimativa da pressão de átrio direito, através da medida da veia cava inferior, e um parâmetro também importante, que também é um marcador de prognóstico, é a presença de derrame pericárdico, precisa ser sempre mencionado quando ele está presente, tá? Então, como eu falei, se o paciente tem sinais de hipertensão pulmonar, eu vou colocar ele naquele protocolo de avaliação, e eu chego à conclusão de que esse paciente ele tem uma probabilidade alta de hipertensão pulmonar, ele precisa ser submetido ao cateterismo cardíaco congênito, cateterismo cardíaco de câmaras direitas. A avaliação do exame vai nos dar justamente aquelas variáveis que nós comentamos que seriam fundamentais para o diagnóstico, porém,
além daquelas variáveis, nós temos uma série de variáveis que também têm importância, né, para prognóstico, principalmente, tá? Então, a pressão de ato direito, ela é uma variável prognóstica, o débito cardíaco, principalmente o débito cardíaco indexado, né, o índice cardíaco, ele é uma variável prognóstica, a saturação venosa mista é uma variável prognóstica, então aqui o índice cardíaco, como eu já comentei, o volume sistólico indexado, né, que pode ser calculado através das variáveis que nós medimos no cateterismo cardíaco congênito, ele também é uma variável prognóstica. Então nós temos uma série de variáveis prognósticas que, na medida do possível, também precisariam aí ser contempladas no cateterismo cardíaco de câmaras direitas. Em relação à vasorreatividade pulmonar, o critério para vasorreatividade pulmonar é também uma outra coisa que a gente pega, assim, muitos exames que às vezes têm uma variabilidade muito grande de resultado. Então, às vezes, você pega exames em que você não tem a medida do débito cardíaco, mas o colega menciona ali que houve um teste de vasorreatividade positivo, tá? Então, teste de vasorreatividade, ele só pode ser considerado positivo se, após a utilização do medicamento, o paciente mantém o débito cardíaco igual ou o débito cardíaco sobe. Então, independente da resposta das outras variáveis hemodinâmicas, se o débito cardíaco não se manter ou subir, o teste de vasorreatividade ele não pode ser considerado positivo. Se o débito caiu, teste de vasorreatividade negativo. Então, às vezes, o colega, infelizmente, encaminha o cateterismo cardíaco de câmara direita com um teste de vasorreatividade e não coloca o valor do débito cardíaco. Então, fica difícil a gente dizer se realmente esse teste de vasorreatividade foi positivo ou não. Tá? Em relação às variáveis hemodinâmicas, o que é que nós precisamos ter? Nós precisamos ter uma variação na pressão média de artéria pulmonar maior do que 10 milímetros de mercúrio. Tá? Então, se o paciente tinha uma pressão média de artéria pulmonar de 35, ele precisa cair para pelo menos 25 para eu poder dizer que o teste foi positivo, mantendo o débito cardíaco lógico, certo? E eu também preciso que a pressão média de artéria pulmonar no final ela fique abaixo de 40 milímetros de mercúrio. Tá? Então, se você tem uma pressão de 70, 80, que já é um valor de pressão média de artéria pulmonar que provavelmente não vai responder ao teste de vasorreatividade, tá? Esses valores muito altos, dificilmente você vai conseguir ter uma resposta para ter uma queda de pressão média de artéria pulmonar para baixo de 40, mas se ainda assim você quiser tentar fazer, e a pressão média, por mais que ela tenha uma variação aqui boa, maior do que 10, mas se ela não cair para menos de 40, esse teste também não vai ser considerado um teste de vasorreatividade positivo. Tá? Outra coisa que também é muito discutido é a questão assim, de quais as medicações, as drogas que podem ser feitas para o teste de vasorreatividade. Então, validado, nós temos o quê? Óxido nítrico, que assim, tem todas as suas considerações em relação a custo, em relação à dificuldade de manuseio, em relação a riscos, né, durante a administração, tá? Temos o iloprosta, tá, que é uma droga inalatória, assim, que, a meu ver, deve ser a principal droga que deve ser utilizada para fazer o teste de vasorreatividade, porque se a sua administração é muito simples, você vai utilizar de 1 a 2 ampolas, né, fazer inalação no inalador específico com o paciente depois do cateterismo inicial, certo? Coisa de 15 minutos depois da inalação, você dilui bem a iloprosta, repete o teste cardiopulmonar, o cateterismo, e aí você vai avaliar se houve mudanças nessas variáveis, tá? E, por fim, o epoprostenol venoso, tá? Você vai fazer uma infusão aí, contínua, da medicação, para poder avaliar, lembrando que o epoprostenol não é uma medicação disponível no Brasil, infelizmente, tá? Então, disponível no Brasil para teste de vasorreatividade
óxido nítrico ou a iloprosta. Então, às vezes a gente pega teste cardiopulmonar feito com nipride, teste vasopulmonar que foi realizado com adenosina, que até o consenso anterior ainda era recomendado, só que entre o consenso anterior e esse atual, pelos estudos mais novos, já viu que a resposta não era tão boa assim, então já caiu em desuso, até também pelos potenciais riscos, né, com os adenosina, que você usa uma dose bem mais alta. Então, considerando tudo isso, para a nossa realidade aqui, provavelmente vai pegar a iloprosta, que é uma medicação que vai ficar muito mais em conta, é muito mais barata, assim, o valor unitário de cada ampola. Para o tratamento de hipertensão pulmonar, não. Acaba sendo uma droga cara, porque o paciente usa muitas ampolas por mês. Mas o custo unitário, uma ou duas ampolas para a realização do teste, é um custo que não é impeditivo para poder fazer o exame. Pacientes com hipertensão arterial pulmonada confirmada, eles vão necessitar, a partir daí, ter seu risco avaliado para definir os metas de tratamento. Então, isso eu já venho falando desde o início da aula, estratificação de risco. O que é essa estratificação de risco? Todos os pacientes que têm hipertensão pulmonar, nós vamos tentar, na medida do possível, avaliar como é que esses pacientes se encontram no início do diagnóstico. Então, se eles se encontram nessa coluna verde, onde o risco de mortalidade em um ano ele é inferior a 5%, se eles estão nessa coluna intermediária, nessa coluna amarela, onde esse risco ele varia aí de 5% a 20%, ou se eles estão classificados como alto risco, onde a mortalidade chega a mais do que 20% em um ano. Tá? Então, uma mortalidade muito alta, né? Pior até do que muitos tipos aí de neoplasia que a gente conhece. Tá? Então, quais são esses critérios que precisam ser utilizados? Tá? Então, começando aqui, nós avaliamos sempre critérios clínicos. Então, se o paciente tem sinais de insuficiência cardíaca direita, se o paciente tem sintomas de progressão clínica, se o paciente tem síncope, qual que é a classe funcional desse paciente. Então, você vai avaliar esses critérios clínicos, tá? E aí, com isso, definir se ele seria classificado como risco baixo, intermediário ou alto, tá? Você vai ter variáveis relacionados com esforço, tá? Então, tem aqui o teste de caminhada de 6 minutos, e aí do teste de caminhada de 6 minutos, mais importante é a distância percorrida, então, que vai nos determinar uma distância maior do que 440 metros, baixo risco, entre 165 e 440, risco intermediário, menor que 165, risco alto. Lembrando que existe variabilidade regional, então se for um paciente, por exemplo, paciente trabalhador rural, trabalhou a vida toda como lavrador, tal, caminha muito, às vezes anda de bicicleta, então são pacientes que às vezes podem ter valores aí de teste de caminhada bem mais altos aí do que seria esperado. Tá? Vamos ter o teste cardiopulmonar de esforço, e aí nas variáveis do teste cardiopulmonar de esforço, importante para nós, o VO2 máximo, o VO2 pico, tá? E o slope de VE/VCO2, são os dois critérios aí mais importantes para a avaliação de risco dos nossos pacientes. Os biomarcadores, o BNP e o NT-proBNP, então BNP menor do que 50, NT-proBNP menor do que 300. Atualmente tem sido, assim, os dois métodos, seja o BNP, seja o NT-proBNP, a fração terminal, né, do BNP, os dois métodos, eles são equivalentes, existe até uma formulazinha que você pode calcular, se deu tanto de BNP, de NT-proBNP, vai dar mais ou menos quanto, assim, até tem um artigo que traz isso, tá? Mas ultimamente o que tem sido recomendado pela maior confiabilidade nas medidas, né, nas aferições pelo método mesmo laboratorial, é o NT-proBNP. Então, é o que nós recomendamos, né, que seja utilizado, que seja feito. Se não é disponível, pode ser feito o BNP mesmo, sem problema nenhum, tá? E aí,
você vai avaliar os pontos de corte também para classificar seu paciente. Os critérios ecocardiográficos, como eu falei, uma área do átrio direito menor do que 18, entre 18 e 26, maior que 26. Essa relação TAPSE-PSAP, maior do que 32, entre 0,19 e 0,32 e menor que 0,19, e a presença de derrame pericárdico. Tá? Na ressonância magnética, né? Na ressonância magnética de miocárdio, que aqui nós vamos ter uma fração de ejeção de ventrículo direito, se ela tiver diminuída, isso vai ser marcador de mau prognóstico. Volume sistólico indexado, tá? Se ele tiver diminuído, também vai ser um marcador de mau prognóstico. E o volume sistólico de ventrículo direito indexado também vai ser avaliado aí como, pode ser classificado aí como variável de prognóstico também, tá? E as variáveis hemodinâmicas, tá? Então, uma pressão média no átrio direito menor que 8, o índice cardíaco maior ou igual a 2,5, o volume sistólico indexado, isso é uma variável que é calculado, você precisa calcular, maior do que 38, e a saturação venosa mista maior do que 65, classificaria o paciente com probabilidade baixa. Então, normalmente, como é que eu vou dizer, com tantas variáveis assim diferentes, assim, como é que eu vou classificar meu paciente como alto, intermediário ou baixo risco? Então, assim, obviamente, você não precisa fazer tudo isso aqui para classificar, mas, por exemplo, o BNP, sempre é recomendado você fazer a avaliação de BNP. Normalmente, na avaliação inicial, o paciente sempre tem um ecocardiograma. Como o cateterismo vai precisar ser realizado para a confirmação do diagnóstico, então você vai ter as variáveis hemodinâmicas. O teste de caminhada é um exame que não tem maiores dificuldades técnicas, nós só nos preocupamos com os pacientes que têm quadro clínico mais grave, que é assim, por risco de síncope, por risco de eventos durante a realização do exame. Então, nesses pacientes mais graves, você precisa fazer o teste, apesar de ser um exame muito simples, mas ele precisa ser feito num local que tenha suporte para esse paciente, caso ele venha apresentar algum problema, tá? E os critérios clínicos, o que normalmente é utilizado é a classe funcional, tá? Então, nós vamos pegar essas variáveis, se por acaso, existem algumas recomendações. Então, se por acaso o paciente tem critérios na coluna verde, cada critério na coluna verde vai pontuar como 1, cada critério na coluna amarela vai pontuar como 2, vai ter um valor 2, e cada critério na coluna vermelha vai pontuar como 3. Então, eu vou ver quantos critérios eu tenho na 1, quantos critérios na 2, quantos critérios na 3, vou somar a pontuação final e dividir por 3. E aí, depois que eu faço a divisão, eu vou ver qual é o valor que ele se aproxima mais. Então, deu 1,6. Então, ele está mais aqui para o risco intermediário, certo? Então, seria a forma como isso aqui é calculado. Para os pacientes que já têm diagnóstico de hipertensão arterial pulmonar, que já foi indicado o tratamento, que estão em segmento, então, o que é que eu vou fazer? Como é que vai ser feito? Eu vou fazer essa avaliação aqui de 4 níveis, tá? Aqui já fica risco baixo, risco intermediário baixo, risco intermediário alto e alto risco. E aí, nessa classificação, vai ser importante para nós só aqui a classe funcional, o teste de caminhada de 6 minutos e o valor de BNP. São as únicas variáveis que eu vou analisar agora, tá? Eventualmente, se eu tiver uma dúvida assim, de qual é, assim, assim, resta alguma dúvida se realmente esse paciente é baixo risco mesmo, se ele está para intermediário alto, se tem algum critério aí que ficou na dúvida, tem alguma coisa que está me levando a suspeitar que esse paciente realmente não está controlado, eu posso pensar em utilizar outras variáveis, mas para o segmento em geral, a recomendação atual são essas 3 variáveis apenas. E aí, por que é importante eu